Viva! O que fazem uma poeta, um economista e um jornalista juntos num podcast como este, um pouco mais azul? Tomemos que põem as mãos nas algibeiras e que discorrem. A palavra algibeira, que os alunos de Rita Taborda Duarte já não frequentam como de antes, deu mote para a sua leitura dos dias, não desfazendo, e ela decidiu enfiar na algibeira o poeta e caligrafista japonês Ryokan, que foi agora, aliás, editado em português, e a reunião das tisanas completas de Ana Atterley. Francisco Louçã, no Tabu, cuida de saber se o Parlamento ficou na algibeira da extrema-direita. Quanto a mim, regressei à aldeia de Nacomba, através de uma das novelas do livro Caminhos Errados, de Aquilino Ribeiro. Espero não ter voltado de algibeiras vazias, já que lá encontrei um razoável excedente. Uma das novelas do livro Caminhos Errados, de Aquilino Ribeiro, leva-nos à triste vida de dois irmãos cegos que viviam na aldeia de Nacomba, um pequeno povoado do concelho de Moimenta da Beira. Aquilino conta que os dois irmãos iam de povo em povo, cantando e tocando, ele rabeca, ela violão. Com eles andava um rapaz, um tal José, que Aquilino refere como moço de cego. O rapaz carregava o bornal dos cegos e abria caminho, cuidando que não tropeçassem nas pedras ou metessem os pés nos charcos. No verão colhiam fruta pelos caminhos e seguiam por onde houvesse romarias. O rapaz ia metendo ao bornal o que lhes davam e guardava para si o pedaço, digamos, menos bolorento de pão. Aquilino anota um dos lamentos do velho cego, confrontado com a pouca generosidade dos que mais se benziam. Quanto mais santanários, mais fonas. Se Cristo tornasse este mundo, morria de larica. Crescia no velho cego a desconfiança e, certa vez, apanhando o rapaz enlicado no sono, enlicado é uma bela palavra aquiliniana, passou-lhe revista aos bolsos. No fundo da algibeira das calças, dentro de um trapo, conta Aquilino, encontrou-lhe o tesouro, dinheiro escamoteado, moeda a moeda, desde o primeiro dia. Andamos como o tocador da rabeca, esportulados de palavras por manhosos rapazes de cego. Como se tateássemos no escuro da algibeira semântica. Perdemos-nos das palavras e das palavras que há dentro das palavras. Andamos pelos dias assobiando como o Chico Fininho, gingando pela rua ao som de Luride. E já nem somos sequer os heróis da cantareira. Em que descobertas nos enliçamos? E com que ousadas palavras disso damos notícia? Com que sentimento? No que me toca, a palavra é enlevo, aquela que no Wais antecede justamente a palavra enliçador, que se refere àquele que enliça. Já meti à algibeira da curiosidade a palavra com que Aquilino nos conduz ao sono descuidado do rapaz de cego. Foi o meu ganho tangível, a descoberta dessa palavra que se me escapara de uma leitura longínqua. Enliço, enliçamento, urdidura mal feita, logro. Aquilino amarra a palavra, esta palavra enliço, a várias possibilidades de sentido. Vira a palavra e o seu significado contra o feiticeiro. Aquele rapaz de cego que tão continuadamente urdira uma teia de enganos é apanhado, afinal, pela sageza ferida do cego, no seu próprio enliço, no sono descuidado. Entretanto, do outro lado do passeio, por onde o cego de Nacomba abre caminho, numa rua da Baixa, um homem mal vestido aproximou-se, tomemos que se aproximou, do poeta Álvaro de Campos. Que fez o poeta? Ele próprio confessa, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha, exceto, naturalmente, o que estava na algibeira onde trago mais dinheiro. Não sou parvo, nem romancista russo aplicado, e romantismo sim, mas devagar. Coitado do Álvaro de Campos, exclamará 2 versos adiante, um Álvaro de Campos deprimido nas sensações, confrontando-se com o seu próprio gesto largo, liberal e moscovita.
aquele preciso gesto que o levou a dar tudo quanto tinha na algibeira em que tinha pouco, a um pobre que afinal não era pobre, que apenas tinha olhos tristes por profissão. Este que no final do poema sacode para longe as estéticas com coração, usaria hoje, por certo, cartão de crédito ou uma aplicação, dispensando-se de algibeiras e de amarguras. Não mais lhe cairia da algibeira a cigarreira breve. Perdido de si mesmo nas palavras de que se foi perdendo, dificilmente lhe teria acontecido o que aconteceu ao poeta José Gomes Ferreira. Certa vez entrou num café com um rio na algibeira e pô-lo no chão a vê-lo correr da imaginação. No podcast de hoje, gostava de tirar 2 livros da algibeira. A antologia Tal Como És, do poeta Ryokan, organizada e traduzida pela antropóloga Marta Moraes, e também esta muito esperada reunião integral das tisanas de Ana Atterley, que tem o apuro da edição de Ana Mas Castão, e ambos os livros editados pela Sírio Alvim. Estes 2 livros oferecem-se a uma amplidão de leitura que vai mesmo para além da poesia e repensam a arte, a literatura, a própria linguagem, enquanto relação com o mundo, cujo sentido é dado essencialmente pelos 5 sentidos. Nestes 2 livros, o leitor descobre textos poéticos para fruir com tempo e principalmente para guardar nas algibeiras da memória. Versos como estes de Ryokan. Neve branca, o tempo todo a olhar lá para fora para os outros, e ela agora aqui, caída sobre mim próprio. Ou então o início filosófico da tisana 418 de Atterley. O alisamento das convulsões íntimas não é pesquisa de âmago, é uma tentativa de deslindar a teia de aranha do sentir. São poemas, frases, pensamentos em versos selvagens, sensações que se fazem palavras e que importa trazer por perto, principalmente pela atenção ao mundo, de que estes textos são afinal resultado e consequência, e cada qual à sua maneira, cada qual da sua forma. Eu descobri há pouco tempo, e por acaso, que as gerações mais novas não conheciam já a palavra algibeira, mas só o seu sinónimo bolso. Não sei em que momento o tempo deixou que se rompessem as costuras da língua, permitindo que nos caíssem pela algibeira da memória algumas palavras. Assim terá acontecido, por exemplo, também com quebra-luz, substituído pelo francês abajur, ou então com reposteiro, palavra tão pesada e tão cheia de pó que já nenhuma janela o consente. Mas, afinal, também é isso que a poesia nos ensina, que uma palavra nunca é outra palavra, como um bolso não será uma algibeira. Os poetas, na verdade, sempre souberam dos pulsares ocultos das palavras, para lá do que é soltado pelo dicionário. Por isso, se José Gomes Ferreira tira do bolso do colete nuvens e estrelas, é evidentemente da algibeira que tira o rio que dispõe no chão a vê-lo correr da imaginação. E não é com certeza dos bolsos, mas das algibeiras, que cai a cigarreira breve e à lá da ponta da brancura embainhada do lenço do menino de sua mãe. É também ao fundo da algibeira, não do bolso, que António Ramos Rosa vai buscar o relógio esquecido para os amigos, aquele que não marca o tempo inútil entre restos de tabaco e de ternura rápida. E é, claro, também na algibeira da memória, que eu guardo um verso de Manuel Gusmão que vale toda uma poética e que resgata agora para lembrar tanto estas tisanas da Ana Atterley
como os poema waka, assim se chamam os poemas japoneses, do poeta nipônico Ryokan. Assim diz o verso do Gusmão. O mundo supõe a poesia para se poder dizer. É que a poesia vence o atrito, a resistência do real e da própria linguagem, mostrando-nos afinal outras faces do que somos. Seres poliédricos, nós, muito para além do cidadão consumidor, moeda de troca, a que a sociedade capitalista nos faz vergar. A própria língua vai se tornando cada vez mais unívoca, mais rasa, mais plana, e a falta de lastro retira-nos, sim, humanidade. Estes 2 livros de que falo e que quero transportar às algibeiras do espírito, já que dificilmente me caberão nos bolsos do casaco, estes 2 livros revelam uma escrita e uma noção de poema que recusa a experiência do mundo até o atrito da língua e procura modos, maneiras outras, de experimentar o real acontecendo. A pedra de toque, a palavra de toque, será permeabilidade ou infusão, já que falamos também de tisanas. Estas são as palavras-chave e nunca embate, nunca força. Em Tal Como És, versos e reversos de Ryokan, seguindo as estações do ano e as fases da vida do poeta, o leitor português acede aos versos, formas poéticas antigas, chamadas waka, do monge mendicante japonês do século XIX, Ryokan. Mas dá-nos também, pela Marta Moraes, a leitura antropológica dos reversos destes versos, o seu contexto afinal. Explica-nos a autora o que subjaz à vontade deste trabalho, que é uma recolha minuciosa e atenta, e cito. A ideia, diz-nos ela, era que se pudesse visualizar um texto em aberto às 3 ou mais dimensões que dão vida ao ser complexo que é. Se o texto é o verso, diz-nos ela, o contexto é o reverso da poesia em tradução. Assim, o leitor lê os poemas e nele experimenta a porosidade entre mundo, natureza, tempo e humanidade. Aproxima-se da compreensão de uma cultura também, sentindo a linguagem como experiência do mundo. Mas o leitor, além de ler, também vê e toma consciência da experiência visual, do desenho das caligrafias que acompanham esta edição bilingue. Explica-nos então a tradutora e organizadora deste livro que os versos de Ryokan aqui reunidos remontam à antiga tradição poética japonesa oral dos waka. E diz-nos ela, se trata de uma expressão direta das emoções tal como elas são, sem artifício, em gestos de catarse, como gritos ou cantos cadenciados no contexto cotidiano da vida das pessoas e que vêm na tradição do cancioneiro Manyoshi, com autores, muito deles anónimos, de origens sociais diversas, e que são, no fundo, expressão da liberdade da poesia e de cada um ser tal como é. Acede-se então a uma experiência da humanidade que se dá pela comoção dos sentidos, dos 5 sentidos, aliás, e de repente faz sentido que sentir e sentido sejam palavras com a mesma raiz, pelo menos em português. A apreensão do mundo, como dos textos, nas suas várias dimensões, só se pode dar então pelos significados dos sentidos, numa permeabilidade entre o eu e o outro. Esse outro sou eu, pardo e confundido no todo, escreve Ryokan. E esta capacidade de sentir o outro, sentir como o outro, na sua pele, quer ele seja pessoa, árvore ou pedra,
é um dos grandes alcances destas composições e da filosofia que lhe é inerente, tal como nos diz Marta Moraes na introdução. E não por acaso, na Tisana 419, Anna Atterley também intui, essencialmente nesta sociedade ocidental, esta dificuldade de sentir o outro e diz-nos: a observação do outro, a diferença é o que nos une e separa. Quando o eu descobre o outro, começa a guerrilha sem fim. O nó que se faz, desfaz. A escolha do gelo da solidão ou a horrível queimadura da vida. É a experiência do acontecer, da vida como da língua, que encontramos nas 463 tisanas de Anna Atterley, a que se seguem depois no livro 3 proto-tisanas e quase 2 tisanas compostas no decurso de quase 40 anos de vida literária. Tisana, a infusão de ervas, em que o vapor se alastra no contato com a água quente e traduz a consciência da relevância dos ensinamentos da tradição zen e, afinal, de um modo de receber cada acontecimento como certa indeterminação deslizante no dizer da própria poeta. As tisanas de Anna Atterley são, afinal, textos de impossível classificação e exigem a lentidão ao tempo. São poemas em prosa, pensamentos, sonhos, impressões, memórias oníricas, muitas vezes carregadas de humor. No fundo, trata-se da humanidade exprimindo-se como meditação poética sobre a escrita como pintura e filtro da vida, entendida através de todos os seus sentidos significados e sentidos sensoriais. Ana Marques Gastão, que coligiu as tisanas de Anna Atterley, num livro de ensaios que dedica à poeta-artista chamada Anna Atterley Plurinímica, refere-se à experiência da escrita como uma experiência do tempo. Diz-nos ela: menos letra, maior conteúdo simbólico, mais silêncio, maior ruído interior, mistério tremendo, o da tentativa de representação de algo que nem a maior parte dos filósofos nem dos psicólogos crê. A mente iluminada de que falam os mestres zen. Lê-se na Tisana 414. Um aforismo sufi diz: as palavras ficam na margem. E eu pergunto: na margem de quê? Do seu íntimo silêncio, o poema emerge como o som de uma pedra. 2 livros e um exemplo só do papel da poesia, da arte, que devemos trazer sempre connosco na algibeira da vida e da memória para que não se perca. No mundo, num país que se apressa a desprezar a cultura, a literatura, a arte, assim como tudo que não se transforma em rápida moeda de troca ou que exija demora da atenção, a centelha de dúvida, num país, num mundo que, ao arrepio de abril, se cada vez mais vê construído sobre a rapidez facilitista da frase feita e do slogan, em que deixa de haver espaço para o pensamento, para a dedicação, para a questionação dos vários versos do real, importa trazer estes ensinamentos na algibeira. Saber sacar deles para a nossa defesa. Para terminar, tiro da algibeira este ensinamento de Ryokan. Aqui, nestas águas cobertas de algas, há luar. Mas quem se dá conta? Um pouco mais de azul dedica-se hoje a uma pergunta. Será que Ventura colocou o Parlamento na algibeira? Tomou posse esta semana o novo governo de Luís Montenegro, depois de um episódio caricato ou talvez revelador de conflito parlamentar em que à 4ª vez foi eleito Presidente da Assembleia da República.
O facto em si mesmo tem sido apresentado, e bem, como revelador das características da intervenção de um corpo de extrema-direita, 50 deputados e deputadas, dirigidos por André Ventura, que se tinham comprometido a votar no candidato da AD e, mesmo declarando que mantinham essa promessa, nenhum deles assim o fez, porque, obviamente, Ventura lhes impôs a decisão de votar ao contrário daquilo que declaravam. E, portanto, disso resultou uma mentira de algibeira. Agora, o facto tem sido interpretado, e é sobre isso que eu vos quero falar, como uma comprovação da teoria dos três corpos. A ideia dos três corpos vem de um filme, de uma série, aliás, que está agora, enfim, com grande popularidade, e parece adaptar-se como uma luva a esta pergunta de algibeira: será que Portugal passou a ter um Parlamento ingovernável? Na verdade, olhando para a configuração parlamentar, parece confirmar-se a existência destes três corpos. O centro e a esquerda, PS, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE, mesmo não contando com o PAN, representa 91 deputados e deputadas. A direita clássica tradicional, a AD, PSD, CDS, mais a Iniciativa Liberal, 88, portanto um pouco menos. E depois há o grupo do Chega, 50 deputados. Parece haver então estes três corpos. O problema é que esta constatação de facto não é uma evidência política, ou pelo menos não conduz a uma estratégia política que seja coerente. Os três corpos podem ser interpretados de duas formas. Primeiro, na forma caótica, que é, aliás, aquela a que se refere a série a que este conceito vem fazendo referência. Ou seja, com três corpos nunca pode haver nenhuma solução estável, porque as atrações múltiplas cruzam-se e criam um sistema de caos imprevisível. A segunda hipótese de interpretação deste sistema é a do Bloco Central. Ou seja, havendo a impossibilidade do governo da AD conseguir, mesmo com a Iniciativa Liberal, superar os votos do centro e da esquerda, passa a depender do Chega. Ou de um acordo com o Partido Socialista, coisa que deu origem à solução da divisão do mandato do Presidente da Assembleia da República em 2 anos para o PSD e 2 anos para o Partido Socialista. Nessa experiência resultou dessa forma. Agora, pode-se governar com este jogo político entre os três, caos absoluto, ou entre dois blocos que se configuram para evitar a pressão do Chega? Essa é a solução prática que resulta da hipótese dos três corpos. O problema, na verdade, é que o único protagonista que pode gerir um processo em que pressiona o Chega por um lado, ou sobretudo pressiona o Partido Socialista para deixar passar orçamentos através da sua abstenção, é o Governo. A teoria dos três corpos só serve como uma luva à algibeira do Governo. Só o Governo a pode determinar. Só o Governo pode tomar iniciativa nesse contexto. Porque quando chegarmos a um orçamento ou quando chegarmos a leis fundamentais, é a iniciativa do Governo que determina a agenda política e que a condiciona e, portanto, pode beneficiar dessa percepção de que ou nós ou o caos, ou o Partido Socialista aceita as soluções do Governo, ou então o Governo aproxima-se do Chega, ou então se torna ingovernável a situação, o Parlamento e, portanto, daí decorreriam eleições. Acontece que essas eleições, sendo uma das hipóteses do contexto de alguma das crises políticas que possam ocorrer, tendem a ser evitadas, tanto pelo Governo, que quer tempo, como pelo Presidente da República, que quer ainda mais tempo. E, portanto, a possibilidade do prolongamento de situações de crise é muito forte e, nesse contexto, quem manda é o Governo. Isso põe um problema particular, que é que quando vemos a composição do Governo e quando vemos as políticas que são indicadas no programa da AD, percebe-se bem quão difícil é um acordo da AD com a esquerda,
impossível na maior parte dos casos do ponto de vista das escolhas, das políticas concretas que têm peso na vida das pessoas e também até com o Partido Socialista. Veja-se o caso da habitação. O Partido Socialista favoreceu o aumento do preço do aluguer ou do preço da compra de casas. Favoreceu, desse ponto de vista, a constituição de um grupo social relativamente alargado dos proprietários de alojamentos locais, aos fundos imobiliários, aos intermediários na venda de habitação, às empresas do imobiliário, à estrutura financeira que o suporta. Todo esse enorme grupo, que é um grupo grande, foi favorecido pelo Partido Socialista. A particularidade agora é que a AD quer levar muito mais longe esse processo de apartheid social nas grandes cidades, porque no governo estão agora diretamente representantes desses setores. A Ministra da Justiça, Rita Giudice, ou alguns outros dos membros do governo, particularmente o Ministro das Infraestruturas, que estão tão próximo dessa nebulosa político-social, económica, que são os interesses do imobiliário. E desse ponto de vista, as dificuldades que o Partido Socialista foi impondo com uma política que favoreceu o encarecimento da habitação e, portanto, a exclusão da habitação para uma parte importante da população, só se tende a agravar. E o agravar, neste caso, é torná-lo um limite à vida das pessoas, que é um bloqueio na sociedade portuguesa que provoca naturalmente protestos, radicalização, vontade de mudança e um conflito muito mais duro. Os dados que foram revelados sobre a evolução dos preços da habitação em 2023 e as suas condições são absolutamente reveladores desse ponto de vista. Em 2023, 41% das compras terão sido feitas por estrangeiros. E os estrangeiros compram as casas quase 50%, 43% a 44% é o número exato, mais caras do que os portugueses. Portanto, a procura interna pode-se reduzir porque as pessoas não têm em número suficiente, dinheiro suficiente, as suas algibeiras não permitem comprar casas, mas o aumento da procura externa, sobretudo compradores norte-americanos, brasileiros, franceses, chineses, tem vindo a sustentar uma inflação do imobiliário que vai destruindo a possibilidade das famílias residentes poderem comprar casa. Isso traduz-se em factos como, por exemplo, em 3 freguesias de Lisboa, Arroios, Estrela e Santo António, houve no ano passado 100 milhões de euros de compras de estrangeiros. O que quer dizer que mesmo que quem vive em Portugal, portugueses, imigrantes, outra população, não possa comprar casa, a procura externa faz subir sempre os preços. E, portanto, agrava sempre, cada vez mais, esta diferença entre os de dentro e os de fora. Essa é a política que este governo vai prosseguir. Vai prosseguir de uma forma radical, como tem feito, enfim, como tem anunciado. E aqui está um exemplo em que não é possível que a esquerda possa ter qualquer aproximação da política do governo, numa questão tão constituinte da vida social, porque simplesmente isso significa agravar a crise social. E, portanto, a teoria dos 3 corpos, com a ideia do Bloco Central, conduziria à confirmação do programa da AD. E o Partido Socialista é obrigado a escolher, perante esta pressão da AD e do Presidente da República, ou poder responder à percepção popular das dificuldades do país. E nessa opção se vai definir o que vai ser a política dos próximos meses e até talvez dos próximos 2 anos. O segundo dos temas que queria tratar é uma questão a que eu já me referi várias vezes, mas agora queria apresentá-la com números concretos, que é a diferenciação dos eleitorados masculino e feminino, a alteração do padrão da demografia eleitoral, que tem vindo a ser confirmada por estudos sucessivos em Portugal e noutros países também. E, em particular, eu queria me referir a uma publicação de uma revista internacional, o Economist, uma revista liberal britânica que circula em todo o mundo, que fez um estudo sobre os 20 países mais ricos. Países da OCDE, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Coreia, Austrália e os países da União Europeia, precisamente a este respeito.
como é que evolui o comportamento eleitoral de homens e mulheres, falando de médias em geral, sabendo naturalmente das enormes diferenciações nesse contexto. E o que o estudo constatava é que para todos estes países, com a única exceção da Austrália, há uma diferença crescente de padrão de votação segundo os géneros. Homens e mulheres votam cada vez mais de uma forma cada vez mais diferente. Ponderando o que é o voto mais à esquerda ou mais à direita, o voto das mulheres e dos homens tem uma diferença de 10 pontos percentuais na Polónia e em França, de 5 pontos percentuais em Espanha, na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Itália e de 15 pontos percentuais nos Estados Unidos. Na verdade, Trump só perdeu a sua reeleição em 2020 por causa desta diferença de padrão de votação entre homens e mulheres. Caso contrário, teria ganho. E se fossem só os homens a votar, teria ganho por uma enorme vantagem. Mas isto acontece nos outros países, como este estudo revela. Há várias explicações possíveis. Uma delas, que é o que esta revista sugere, é que é uma das consequências da alteração da escolarização entre homens e mulheres. Porque para o conjunto destes países há, entre a formação universitária, as licenciaturas de homens e de mulheres, uma diferença já muito significativa. Nestes países, há menos de 40% de homens que já têm uma formação em licenciatura ou mestrado seguinte e há mais de 50% de mulheres. Portanto, a diferença é de mais de 10 pontos percentuais, o que é um golfo gigantesco do ponto de vista de uma população de tantas centenas de milhões de pessoas como as que são abrangidas por este estudo. E isso vai significando que, embora em muitos destes países, e é certamente o caso de Portugal já agora, os homens em média tenham salários melhores do que os das mulheres. Em Portugal é uma diferença de entre os 10% e os 20% ao longo dos últimos anos. Também acontece assim em alguns destes países, mas essa diferenciação salarial é diversa conforme as profissões e conforme até os graus de qualificação. E, portanto, havendo mais mulheres que têm uma formação universitária no conjunto da população, significa que já em alguns setores importantes da atividade há mais mulheres que têm cargos de responsabilidade técnica, de direção profissional e, portanto, já tendem a ter em alguns setores destas economias salários superiores ao dos homens que correspondem a qualificações superiores. E isto, segundo esta revista, segundo a sua interpretação, significa que mesmo na organização social, nas conjugações matrimoniais, nas aproximações entre pessoas, esta marca da diferença já joga a favor das mulheres e é vista por muitos homens como um fator de exclusão ou como um fator de diminuição. E, portanto, esta perda do valor real do salário nesses setores, pelo menos nesses setores, corresponde ou confirma uma perda de valor simbólico que é o resultado de uma aproximação e da igualdade entre homens e mulheres e que é vista por aqueles que estavam no poder simbólico, digamos assim, os homens, como uma diminuição do seu estatuto e como uma agressão. E por isso, em algumas destes estudos, vêm dizendo que esta parte da população que se vê ultrapassada na estrutura social interpreta-a como uma imposição de um feminismo que, dizem estas sondagens, perguntam-se a estes homens e respondem eles, foi longe demais. Ou seja, a igualdade é demais para quem estava numa situação de escala de poder simbólico diferenciado. E isso seria uma das explicações para um voto mais conservador dos homens e até em particular dos homens mais jovens e um voto mais consistentemente ao centro ou à esquerda por parte das mulheres. Em Portugal essa diferenciação é também muito evidente. Em 2019, um estudo da Anália Torres, baseado no European Social Survey, indicava que ainda há 5 anos atrás as mulheres tinham um voto mais conservador do que os homens. E assim era historicamente.
Em 2022 terá sido o primeiro dos grandes processos eleitorais, de eleições legislativas, em que esse voto já foi totalmente desequilibrado do ponto de vista de género. Por exemplo, o Partido Socialista terá tido 46% de votos das mulheres entre a sua votação e 38% de votos dos votos das mulheres. Dos homens. 46% de voto das mulheres e 38% do voto dos homens. Portanto, com uma média depois, como se sabe, de 40 e poucos por cento, que lhe deu a maioria absoluta. E os padrões eleitorais eram muito diferenciados. Continuam a ser. Há partidos que são quase, enfim, muito maioritariamente masculinos, o Chega é o mais de todos. Outros partidos têm uma votação predominantemente masculina, a Iniciativa Liberal, a CDU. Outros têm uma votação predominantemente feminina, o PAN, o Partido Socialista de uma forma um bocadinho mais equilibrada, o Bloco de Esquerda, e essa diferenciação aumentou muito de 2022 para 2024. Portanto, esta é uma das realidades políticas que até tem influência no discurso e na forma como se enuncia a democracia, que tem que deixar de ser, para retomar o tema deste um pouco mais de azul, uma propriedade que fica na algibeira de uma parte da população e que passa a ser uma cultura de participação e de igualdade que abrange toda a gente. O terceiro tema de hoje, neste tabu num pouco mais de azul, é o debate que surgiu em Portugal com alguma surpresa, mas apesar de tudo podia-se antecipar, sobre o serviço militar obrigatório. Alguns chefes militares da Marinha e do Exército, com algumas pequenas diferenciações, vieram sugerir que se restabelecesse o serviço militar obrigatório, que foi anulado já há muitos anos em Portugal. A obrigação dos jovens homens de terem um período de presença nas forças, de participação nas forças militares. Esta ideia tem sido apresentada com tons um pouco diferentes. Um ex-responsável militar, que foi diretor da Academia Militar, sugeriu um serviço de cidadania em que poderia haver um tempo de participação, 6 meses, por exemplo, de participação nas Forças Armadas ou noutros serviços públicos. Nada disto fica muito esclarecido. O centro da questão é esta: será que de um exército de participação voluntária com cerca de 30 mil soldados, homens predominantemente e mulheres também, se deveria passar para um serviço militar obrigatório universal, portanto, em que poderiam participar 100 mil ou 130 mil jovens ao longo do ano, em cada um dos anos, aliás, ou um pouco menos se ele fosse obrigatório para os homens e não fosse obrigatório para as mulheres, mas se mantivesse voluntário nesse caso. Essa é a proposta. Ela tem sentido? Não tem sentido. A ideia do serviço militar obrigatório resulta evidentemente da guerra colonial e resulta de um exército de guerra e foi-se esboroando durante o tempo da democracia pela óbvia inutilidade desse sistema. Nem ele corresponde ao padrão profissional e à estrutura tecnológica e às formas de operação de umas forças de defesa exército nos tempos de hoje. Estar 6 meses a fazer exercícios militares de baixa qualificação não tem nenhuma relevância desse ponto de vista, a não ser como uma forma de enquadramento dos jovens para a sua reeducação por uma sociedade militar num contexto de um país que não cultiva a ideia da guerra ou a ideia da obrigação da guerra. E, portanto, é mais do ponto de vista ideológico do que prático que é apresentada esta proposta do serviço militar obrigatório. Ela tem uma função de enquadramento e tem uma função de educação do país, uma mensagem ao país. Estamos a aproximar de tempos de guerra, dizem estes militares e aqueles que na NATO ou noutras organizações militares têm vindo a favorecer esta ideia. Há uma guerra na Europa? Sim, há uma guerra na Europa, com a invasão da Ucrânia, com esta longa guerra na Ucrânia. Há outras guerras, aliás, a invasão de Gaza e a destruição e o genocídio em Gaza. A guerra está presente no nosso tempo. Mas a resposta a estas ameaças é a preparação para a guerra. É isso que nos dizem aqueles que querem um serviço militar obrigatório.
e por isso mesmo talvez tenhamos razões suficientes para combater a cultura da militarização, a ideia de que a corrida aos armamentos é uma resposta internacional consistente e por isso mesmo é uma boa razão para nos opormos ao serviço militar obrigatório. E finalmente, queria-vos falar de 2 livros e de 2 discos. O primeiro livro foi coordenado por Catarina Martins e João Teixeira Lopes, chama-se Portugal Esquecido. São retratos de um país desigual, diz o subtítulo, e é um conjunto de investigações de jovens investigadores, enfim, de investigadores com uma carreira já académica já consagrada, sobre as formas da desigualdade em Portugal. A precariedade, a velhice, o interior, o isolamento, a vida dos bairros, a invisibilidade dos sem-abrigo. É o estudo que Catarina Martins e João Teixeira Lopes, Portugal Esquecido, edição da Bertrand, nos tem vindo a propor. O segundo livro é um livro de Sérgio Godinho, na Quetzal, Vida e Morte nas Cidades Geminadas. É o 4º romance de Sérgio Godinho, já há um tempo que ele não nos publicava nenhum, e que conta a história de um amor entre um homem e uma mulher, ela em Portugal, ele em França, no contexto desta descoberta mútua que Sérgio Godinho aqui nos apresenta. E, finalmente, 2 discos. Um deles feito a 2 mãos, Aldina Duarte, Metade, Metade, com poemas de Capicua, uma das grandes figuras do rap português e uma grande poeta, e que é interpretado de uma forma magnífica por Aldina, uma voz do fado, neste Metade, Metade. Finalmente, J.P. Simões canta José Mário Branco. É o título do disco de J.P. Simões. Ele só canta algumas das canções de José Mário Branco, mais conhecidas ou menos conhecidas, com uma interpretação magnífica e com arranjos extraordinários. Parabéns ao J.P. Simões por esta evocação de uma das figuras maiores da cantiga portuguesa. Está completa esta edição do podcast Um Pouco Mais de Azul. A música é de Filipe Melo, a realização de Miguel Bordalo, o grafismo de Tiago Tavares e a produção de Joana Louçã.